da nossa Diocese de Nova Iguaçu. Hoje, nessa tarde, nós temos uma grande alegria de ter a presença do nosso bispo, Dom Gilson, que vem nos falar um pouco, nos animar sobre as diretrizes da evangelização da Igreja no Brasil. Então, ele que, nessa tarde, se propôs a estar conosco para nos animar nessa nossa evangelização, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, vamos iniciar pedindo a força do Espírito Santo sobre esse nosso encontro de formação, para que possamos sair hoje renovados, revigorados, para continuar a nossa missão diante da nossa sociedade, diante da nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, Dom Gilson. Muito obrigado, Padre Daniel. Quero cumprimentar toda a família Decolores e também todos aqueles e aquelas que estão participando conosco dessa escola vivencial, dessa tarde de formação, na qual a gente quer conversar um pouco sobre as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, as últimas diretrizes que nos foram dadas na Assembleia do ano passado, na Assembleia dos Bispos. Este ano, por causa da pandemia, nós não tivemos a oportunidade de celebrar a Assembleia, mas no Brasil inteiro estamos procurando colocar em prática já. A própria pandemia nos obrigou a colocar em prática a intuição, a proposta dessas diretrizes, que tem a ver com a vida de toda a Igreja, não apenas das dioceses, mas de todos nós, dos movimentos também. Vou compartilhando com vocês alguns slides para que a gente possa, assim, facilitar o trabalho. Vou compartilhar dessa forma que eu acho que é melhor para a gente ir alcançando a todo mundo. Vocês sabem que a cada 4 anos a Igreja no Brasil nos propõe diretrizes, que são diferentes dos planos pastorais. Todas as dioceses fazem o seu planejamento pastoral de tempos em tempos, de acordo com as celebrações das assembleias. As pastorais também fazem isso, os movimentos, os grupos. Mas as diretrizes, elas nos oferecem alguns princípios, alguns rumos, algumas orientações que são para todo mundo, que vale para todos nós, porque elas fazem parte também de uma reflexão que é feita na igreja, não de cima para baixo, mas da igreja inteira. Quando a gente está para elaborar, reelaborar as diretrizes, o que se procura fazer é ouvir a igreja inteira, todas as dioceses, suas realidades, para que a gente possa ir discernindo os caminhos do Espírito Santo para a diocese, para os movimentos, para as pastorais. Logo lá no final, quase no final das nossas diretrizes, se diz que essas diretrizes precisarão inspirar a formação, o planejamento e as práticas de todas as instâncias eclesiais. Eu me lembro que houve essa insistência com relação à prática, ao colocar em prática as diretrizes. Essa preocupação dos bispos de que ninguém se sentisse fora, mas todo mundo pudesse se sentir
atingido, tocado pelas diretrizes. Por isso, essa recomendação que vai lá no número 207, essas diretrizes precisam inspirar a formação dos cursilistas, o planejamento dos cursilistas, as práticas também dessa instância eclesial, que é um movimento, o cursílio. E por isso é muito bom que a gente esteja aqui nesse sábado à tarde, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês desse direcionamento que a Igreja no Brasil nos oferece para os próximos 4 anos. Eu tive a grata satisfação e a alegria de participar daquela comissão que fez a proposta das diretrizes para os bispos na Assembleia do ano passado. E eu me lembro que uma das nossas conversas da comissão era: será que nós, como igreja, devemos ainda continuar dando diretrizes para tanto tempo? Afinal de contas, o mundo muda tão rápido. E a gente nem imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Essa pandemia que eu tenho para mim, essa pandemia veio acelerar processos de crises que já estavam dentro da nossa sociedade, dentro do nosso mundo, revelou ainda mais essas crises, potencializou ainda mais essas crises, mas também dentro da vida da igreja nos está fazendo pensar e repensar a nossa ação evangelizadora, a nossa ação pastoral. Por isso, eu também vi nessas diretrizes a ação do Espírito Santo, viu? Porque nas diretrizes aparece assim de uma forma muito, muito evidente, muito forte, a intuição que vocês vão ver, qual é essa grande intuição das comunidades eclesiais missionárias, que tem muito a ver com uma realidade que durante a elaboração das diretrizes a gente falava muito: a necessidade da igreja estar perto das pessoas. Até lembrávamos aquela musiquinha do nosso querido Milton Nascimento, não é? Bailes da Vida, você deve lembrar essa música. Ali se diz que o artista tem de ir aonde o povo está. E não só por causa da pandemia, mas também por causa de tantas outras realidades, como nós vamos ver daqui a pouco, cada vez mais se faz necessária uma... Tem alguém aí com aberto um microfone. É preciso, né, a gente ter consciência disso, né? Que há tantas situações diferentes hoje que a igreja precisa enfrentar também na sua ação pastoral, mas uma convicção que a gente tem é essa clara convicção de que a igreja tem que estar mais próxima da onde as pessoas estão. Então, eu gostaria que meu irmão e minha irmã de ir tratando com você sobre o horizonte no qual essas diretrizes apareceram, que elas nasceram. Isso é importante para nós, porque esse horizonte marca a situação, o desafio atual que nós nos encontramos, mas também toda uma caminhada que a igreja tem feito dentro dessa perspectiva de buscar caminhos para uma nova evangelização. Essa expressão nova evangelização, ela foi cunhada pelo Papa João Paulo II. E a gente se lembra que essa expressão ficou muito forte naquela conferência do Episcopado Latino-Americano, Santo Domingo, em Santo Domingos, onde o Santo Padre falou: nós precisamos de uma evangelização nova. Nova não no conteúdo, porque o conteúdo é o Evangelho de Jesus Cristo, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é sempre novo, mas é preciso encontrar formas adaptadas ao tempo para que as pessoas percebam a novidade do Evangelho. E às vezes nós temos essa dificuldade de, com uma linguagem contemporânea, com um modo de hoje, chegar ao coração das pessoas. Como já dizia a nossa grande poetisa, não é? Adélia Prado, que se não se chega no coração das pessoas, não adianta nada, não é? E Jesus quer chegar no coração das pessoas, quer chegar no coração mais endurecido, ele quer chegar lá.
e nós temos que encontrar meios. Então, o Papa João Paulo II dizia que a evangelização devia ser nova no seu método, no seu ardor e na sua expressão. Então, sempre dentro desse horizonte estão as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Então, é importante lembrar que essas diretrizes elas estão em continuidade com um processo que já foi iniciado há décadas e que tem a ver com esse novo tipo de relação entre igreja e mundo, igreja e sociedade, com atenção às exigências da missão evangelizadora. Quer dizer, a igreja quer dialogar com o mundo, a igreja quer dialogar com a sociedade. Você viu, eu também, né? Vimos durante esse tempo da pandemia, eu pelo menos observei isso num dos jornais que a gente tem da televisão, que praticamente todo dia tinha uma fala do Papa. Se destacava uma fala do Papa. Quer dizer, aquilo que a igreja fala é interessante para a sociedade. A mensagem do Evangelho tem a ver com a ansiedade, as ânsias, poderíamos dizer assim, os desejos que a sociedade contemporânea tem. Nossa sociedade tem desejos de paz, desejos de justiça, desejos de diálogo entre as pessoas. Vamos vendo cada vez mais a necessidade disso. E o Evangelho é grávido de tudo isso. O Evangelho tem tudo isso para nós. Então, as diretrizes estão nessa continuidade. Elas procuram identificar passos de um processo dentro daquilo que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos falou na Evangelii Gaudium, no número 27, de uma opção missionária capaz de transformar tudo. O Papa falou que a igreja precisa fazer uma opção missionária capaz de transformar tudo, sem respostas prontas, num mundo em constante mobilidade. Olha aí o que nós estamos assistindo nesse tempo da pandemia. A opção missionária está presente nesse tempo. E nós precisamos ver como hoje a igreja precisa anunciar o evangelho de tal forma que possa atingir a todas as camadas da sociedade, a todo tipo de pessoa. Depois, também as diretrizes tiveram presentes aquelas 5 urgências das diretrizes anteriores. Os bispos disseram, aquelas diretrizes, aquelas urgências ainda continuam. Só que a gente conversou, né, o grupo que preparou essa proposta, a gente conversou. Umas diretrizes que já levam 8 anos, perdão, umas urgências que já levam 8 anos já não são mais urgências. Imagine um paciente de UTI, 8 anos na UTI, uma coisa que bom, pode acontecer, mas já aquilo se estabilizou. Então, em vez de urgências, como nós falávamos antes, nas outras diretrizes, nós falamos de princípios de atuação constantes na evangelização da igreja. Por exemplo, essa igreja missionária, a iniciação cristã, são princípios de atuação constante da ação evangelizadora. Depois, levando em conta a realidade, imagina eu quando dei essa palestra, eu falei sobre isso, mas ainda não tinha acontecido a pandemia, a última vez que eu dei essa palestra. E as diretrizes, elas surgiram também pensando naquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma mudança de época. E alguns chegam a dizer que é mudança de era, não só de época. Que há uma metamorfose sociocultural acontecendo, uma transformação, uma reconfiguração da vida. Por exemplo, quando vocês imaginavam que a gente ia ter a escola vivencial dessa forma? A gente nunca imaginou isso. Mas dessa forma, eu também estou pensando quantas pessoas que de repente tinham medo de ir em tal lugar ou estão doentes e não podem sair, mas agora de repente acessam no computador e podem participar da escola vivencial e podem também usufruir da formação que está sendo dada. Então, hoje existe uma reconfiguração da vida e nessa reconfiguração da vida é preciso também pensar na ação evangelizadora. Agora, por exemplo, né, pouco a pouco a gente vai entrando num processo de reabertura das nossas igrejas. Nós estamos reconfigurando a nossa participação. Hoje minha irmã mora lá na cidade de Mendes, ela me ligou e falou, amanhã eu vou à missa. Depois de tanto tempo vou à missa, já passei lá na paróquia, já agendei qual missa que eu vou participar. Tá bom,
essa nova realidade, não é? Esse novo que nós estamos vivendo, como chamam, né? A nova normalidade, que vai precisar de reconfigurações. Então, as diretrizes também já pensaram nisso e nisso foram proféticas, como a gente vai falar mais adiante. Não é? Depois, a igreja está passando por um processo de reconfiguração da ação evangelizadora. Eu dizia, João Paulo II falava de nova evangelização. João Paulo II falava que a igreja hoje precisa de novo partir de Jesus Cristo. É preciso colocar Jesus Cristo no centro das nossas opções pastorais, planejamentos pastorais e etc., no centro dos nossos movimentos. Não é? Quantas vezes os nossos movimentos acabaram também se perdendo um pouquinho nas suas metodologias e estruturas e esqueceram o fundamental, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamental. Partir de Jesus Cristo. Depois, uma expressão que ficou muito forte a partir de Aparecida, a expressão conversão pastoral, que significa que a igreja precisa ser mais missionária e menos pensar na sua conservação daquilo que ela já conquistou, mas sair. E, com o Papa Francisco, o tema da igreja em saída, das periferias existenciais. Nós tivemos uma experiência bonita aqui na Diocese de Nova Iguaçu, que aconteceu com outras dioceses do Brasil. Não foi só Nova Iguaçu, o Papa dispôs de uma ajuda para a Anunciatura Apostólica para ajudar algumas dioceses onde há uma presença mais intensa da miséria, da pobreza, e nós fomos contemplados com essa ajuda, uma ajuda simbólica, mas que significa que o Papa está querendo chegar nos últimos lugares, né? E a igreja também tem que aprender isso, chegar nos últimos lugares. O tema das periferias existenciais, quer dizer, hoje não se pode pensar a pastoral, não se pode pensar um movimento, não se pode pensar uma paróquia, não se pode pensar uma diocese sem essas realidades que nós estamos falando aqui, né? E aí também a igreja no Brasil, a gente tem feito uma reflexão já há algum tempo sobre a nova paróquia. A paróquia precisa experimentar também mudanças nas suas estruturas, todo o tema ambiental que está muito fortemente presente no pontificado do Papa Francisco, mas já nos pontificados anteriores se falava sobre isso, o tema da sinodalidade missionária, todos juntos, não é? A igreja é uma realidade muito bonita, há uma variedade muito grande de expressões, de ministérios, de dons, de carismas, de movimentos, etc. Agora nós temos que fazer uma experiência de sinodalidade, quer dizer, caminhar juntos, e não cada um puxando para o seu cantinho, né? Então, como fazer isso? Essa é uma provocação que as diretrizes também nos colocam. Depois, uma coisa que também nos inspirou nas diretrizes foi entender aquilo que o Papa Bento XVI, no Ano da Fé, falou. Você pode acompanhar aí a leitura, não é? do slide. O Papa Bento disse que acontece, não poucas vezes, que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais e políticas da fé do que com a própria fé, considerando esta como um pressuposto óbvio da sua vida diária. Quer dizer, como se a fé fosse um pressuposto das consequências sociais, culturais, políticas, etc. E o Papa, com muito realismo, Bento XVI disse: esse pressuposto já não existe mais. Inclusive, chega a ser negado. Enquanto no passado era possível reconhecer um tecido cultural unitário, amplamente compartilhado no seu apelo aos conteúdos da fé e aos valores por ela inspirados, hoje parece que já não é assim. Em grandes setores da sociedade, devido a uma profunda crise de fé que atingiu a muitas pessoas. Quer dizer, já não existe mais a sociedade cristã. A nossa cultura não é mais cristã. Alguém tem dúvida de que o mundo da política não seja mais inspirado, né, por valores cristãos? A gente às vezes tem os valores na boca, mas na prática, onde é que estão os valores? E a família, onde é que vai? Para onde anda? E assim tantas realidades que nós poderíamos aqui enumerar, mas nós não temos tanto tempo para isso. Juntando a tudo isso, um outro horizonte importantíssimo que a gente tem que ter presente, né? Você está vendo aí um caldeirão, né? Nesse caldeirão tem uma porção de coisa escrita, e essas coisas representam os desafios daquilo que nós chamamos de cultura urbana, né?
Tem uma palavrinha lá embaixo, escrito liquefação. Quer dizer, tudo virou líquido. Os valores parece que não contam mais. O que era valor no passado, hoje já não é mais. Todo o tema da fragmentação, não é? A vida que vai vivendo, que vai sendo vivida de forma fragmentária, dividida, falta uma unidade. A gente vive de um jeito aqui, daqui a pouco decide viver completamente de uma forma diferente e a pessoa vai se desgastando. E quanto desgaste existe na nossa sociedade, quanta gente cansada, quanta gente deprimida. Não é que a nossa sociedade atual, que a cultura atual esteja produzindo gente saudável. Não está. Está produzindo muita doença, não só o coronavírus, outras doenças que também matam, como a indiferença, a solidão, a depressão, o burnout, que é aquele desgaste, né, das relações de casamento, de vocação, etc. Então, também, nós não podemos pensar na ação pastoral sem pensar na questão da cultura urbana, que nós procuramos também ter presente. Por isso, no número 28 das diretrizes, diz: nessa conjuntura, marcada por um forte pluralismo, é necessário encontrar critérios para interpretação e interação com a realidade presente. E um dos grandes desafios é a cultura urbana. O que significa isso? Lá o número 28 continua dizendo: não só porque as pessoas tendem a residir nas cidades é que a gente fala de mundo urbano, porque também o mundo urbano chegou nas cidades pequenas. Mas quando a gente fala de cultura urbana, a gente está falando de um estilo de vida e mentalidade dos ambientes citadinos que se expandem sempre mais. Quer dizer, as pessoas querem viver cada vez mais como se vive nas cidades, com os valores que se tem na cidade. E isso tem consequências humanas, olha a situação da família, consequências éticas, não é só um problema das grandes cidades, tecnológicas, sociais e ambientais. Então é preciso pensar a relação entre evangelização e essa nova cultura. Nós não podemos continuar o nosso caminho como igreja sem pensar nisso seriamente. Então aí a gente coloca uma setinha, você pode ver aí nesse slide, há várias cidades. Uma cidade grande, uma cidade média, uma cidade pequena, mas uma seta que atravessa toda. Quer dizer, a mentalidade urbana, a cultura urbana chegou em todo lugar. Ninguém mais está fora dessa realidade chamada de urbana. Estamos todos interligados por valores, por problemas. Agora a pandemia mostrou isso, não é? É fantástico isso que diz as nossas diretrizes do ano passado, minha gente, não é? Lógico, é uma concepção, é uma consciência que todo mundo já tem. Estamos todos interligados por valores, por problemas e, acima de tudo, por mentalidades que perpassam transversalmente toda a realidade. Por exemplo, um valor hoje, entre aspas, o que eu vou colocar valor, não é? Porque não é valor. Um valor hoje é poder consumir, né? É poder ter dinheiro para gastar do jeito que a gente quiser. Consumir com o quê? Com o que eu quiser. Eu preciso daquilo que eu vou comprar? Não sei. De repente eu compro, não sei se nessa pandemia você não teve a curiosidade, talvez teve tempo, quem não saiu de casa, né? Quem pôde não sair de casa, ou quem está podendo não sair de casa, quem sabe teve tempo também para dar uma olhadinha nos armários, para dar uma olhadinha nas coisas e dizer, puxa vida, quanta coisa inútil, não é? Eu fui juntando, né? Vocês sabem aquela história, eu contei essa história recentemente. Aquela história daquele filósofo, isso a gente ouve na história da filosofia antiga, um filósofo cujo nome agora eu não me lembro, que todo dia ele saía para ver o grande mercado que havia na grande cidade que ele morava. Uma grande feira, e ele saía, percorria a feira, barraca por barraca, banca por banca, olhando as coisas, e nunca comprava nada. E um dia alguém perguntou, por que o senhor vem aqui todo dia olhar a feira e nunca compra nada? E ele diz, porque todo dia eu venho ver de quanta coisa eu não preciso, né?
A gente vê quanta coisa eu tenho que eu não preciso, quanto dinheiro eu já gastei com coisa que eu não preciso. Mas isso parece que é um valor, eu tenho que ter dinheiro para gastar. Então estamos interligados por valores, entre aspas, por problemas. Nós estamos vendo aí, que a pandemia, quase todo mundo enfrentou problemas, por exemplo, com a saúde, né? Todos os países enfrentaram problemas com saúde. E nós que somos mais pobres, estamos enfrentando problemas maiores, mais demorados. E, acima de tudo, mentalidades que elas atravessam toda a realidade. Por isso, as diretrizes não foram especificamente pensadas para os ambientes urbanos, que as pessoas podem pensar, então, essas diretrizes agora é só para as grandes cidades. Não. Essas diretrizes têm a ver com a mentalidade que nós estamos hoje vivendo, enfrentando, que é a chamada mentalidade urbana. Mas, meu irmão e minha irmã, olha que bonito isso que diz o número 72, né? Depois de olhar todos os desafios, é lógico, eu estou aqui só dando um aperitivo, né? Você depois, por favor, né, não esqueça de adquirir as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, né? Todos os nossos movimentos pastorais, dioceses, paróquias, temos que aprofundar esse tema. Aí o número 72 dá para nós uma palavra de esperança, tão importante na hora de hoje também, viu? O número 72 diz, você pode ler comigo, se você está aí na sua casa, se tem mais gente com você, né? Diz assim, se a realidade se manifesta embaçada, com dores que parecem invencíveis, o discipulado missionário reconhece, testemunha e anuncia que o Senhor não está inerte, que Ele não nos abandonou à nossa própria sorte. Pronto. Como é bom na hora de hoje a gente ter essa visão de fé sobre a nossa missão. Se a realidade aparece assim, embaçada, com dores que parecem invencíveis, parece que a gente escreveu para hoje, não é? Mas foi há 2 anos atrás, isso aí. O discipulado missionário reconhece, testemunha e anuncia que o Senhor não está parado. Ele não nos abandonou à nossa própria sorte. Então, continua para nós o desafio da evangelização. Já nos demos conta, passei o slide de propósito, né, porque também a gente tem um tempo aqui, já nos demos conta de que aquela pastoral de conservação das coisas como elas estão, as paróquias do jeito que elas sempre foram, o Papa Francisco diz uma coisa, o povo aqui da Diocese de Nova Iguaçu já está acostumado a ouvir, porque eu gosto de repetir muito isso que o Papa fala. O Papa Francisco diz que o que mais atrapalha a vida da igreja, a pastoral da igreja, é essa nossa atitude de pensar que as coisas devem continuar do jeito que estão. Sempre se fez assim. O Papa fala isso, né? Que é uma das coisas que mais atrapalha é a história do sempre se fez assim. E a gente já está vendo, né, que a evangelização no mundo atual já diz aí lá embaixo, lá em vermelho, diz a pastoral de cristandade não tem fôlego para dialogar com o mundo urbanizado, né? Pastoral de cristandade é aquela que pensa que todo mundo ainda é cristão, que os valores ainda são cristãos, que a gente pode continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, que a gente não precisa ser missionário, que não tem que ser igreja em saída. Essa é a pastoral da conservação, né? Agora, é irrenunciável, diz aí o número 3, né? É irrenunciável explicitar o anúncio de Jesus Cristo. Nós temos que investir na boa formação daqueles que começam a ser cristãos, mas também daqueles que já são cristãos. Por isso, a gente diz aí, é irrenunciável o anúncio de Jesus. Tanto para aqueles que estão começando a ser cristãos, como para aqueles que já são cristãos. Depois, uma outra coisa que na reflexão que os bispos fizeram se viu necessário é essa concepção de uma igreja, mas que também encontra modos de estar mais próxima das pessoas. E todo o valor que tem, isso já Aparecida destacava com intensidade, e desde
Aparecida, que foi em 2007, a Conferência do Episcopado Latino-Americano de Aparecida, que foi em 2007, desde lá, se está insistindo na igreja no investimento nas pequenas comunidades, né? Que há uma urgência de capilarização. A igreja, graças a Deus, ela já tem uma força de capilarização. Nós já estamos presentes, não é? Nós procuramos estar através, por exemplo, das nossas comunidades, que em algumas dioceses são chamadas de capelas, não é? Através das nossas comunidades, a gente já procura ser mais capilar, mas ainda tem que ser muito mais. É preciso chegar a mais pessoas, é preciso descentralizar mais, né? É isso que a gente vai observando. Então, nesse novo modelo de evangelização, lá o número 83 fala de um eixo fundamental, que é o eixo da missão. Isso significa que tudo na igreja tem que ter um sabor de saída, um sabor missionário. A catequese tem que ter um sabor missionário. A pastoral dos idosos tem que ter um sabor missionário. A pastoral do dízimo tem que ter um sabor missionário. Aí, aproveitando que nós estamos no mês do dízimo, não é? O cursilho tem que ter sabor missionário. Estou também falando para a escola, né, na escola vivencial dos cursilistas, além dessa transmissão no Facebook, estamos aí no Zoom com vários irmãos, não é? Nós temos que pensar, é lógico que a essência do movimento é o dom que Deus deu para a igreja, não pode mudar. A essência da mensagem não pode mudar. O impacto da mensagem não pode mudar. Mas nossas metodologias, nós temos que repensá-las. O eixo fundamental é a missão. E no número 186 se lembra uma coisa que Papa Francisco gosta de dizer, que a missão é o paradigma de toda ação eclesial. Quer dizer, toda a ação da igreja tem o seu sentido na missão. Isso que nós estamos fazendo aqui, essa live, isso é um elemento altamente missionário. Tem uma pegada missionária. Depois, um outro eixo importante, além do tema da missão, quer dizer, a missão precisa ser... São os dois pulmões, eu acho que essa expressão pode ser boa para nós, entendermos como a igreja hoje continuará respirando, né? A igreja vai continuar respirando, aproveitando também que o tema da pandemia trouxe toda a questão do problema respiratório, né? Quem sabe nós também, como igreja, vamos enfrentando certos sufocamentos, né? Toda a questão da igreja hoje continuar respirando tem a ver com a igreja assumir o paradigma da missão, quer dizer, pensar tudo o que faz em ótica de saída missionária. Aqui vocês me permitem uma lembrança do sínodo da juventude, que eu tive também a graça de participar. No sínodo da juventude, eu gostei muito de uma coisa que eu ouvi de um bispo do Japão. Ele disse, lá no Japão, como os cristãos são 0,0 tanto por cento, quer dizer, não tem muita expressão social nenhuma, né? Não tem nenhuma expressão social, a gente já entendeu que a gente precisa evangelizar os jovens, não na estrutura da paróquia, mas fora da estrutura da paróquia, porque na estrutura da paróquia não é que os jovens estão lá. Mas eu acho que isso todos nós temos que começar a ter essa inquietação, né, de como é que as nossas realidades pastorais precisam ser missionárias. Nesse tempo da pandemia, nossa ação social está intensificada. E a gente tem feito um trabalho assistencial muito forte. Graças a Deus, temos feito esse trabalho assistencial. E nesse trabalho assistencial temos encontrado tantas pessoas. Eu te pergunto, se esse encontro com as pessoas é um encontro fraterno. Tem que ser um encontro fraterno. Não é só levar uma cesta básica. É um encontro em que eu olho nos olhos das pessoas, que eu me interesso pela vida das pessoas, no bom sentido, né? Não como os fofoqueiros se interessam,
mas eu me interesso pela vida das pessoas. Eu me interesso, por exemplo, eu me lembro quando eu era jovem vicentino, que a gente toda semana visitava uma família miserável, né? Então, pouco a pouco, a gente foi dizendo, olha, essas crianças não podem ir para a catequese, né? Então, é preciso anunciar Jesus também, não é só levar a cesta básica, não é? É preciso falar da esperança. São Pedro diz que temos que dar razão da nossa esperança. Lógico que não fazemos uma coisa em troca da outra, não é? Mas nós oferecemos toda a riqueza que o nosso coração tem, que não é só uma cesta básica, não é só um projeto social, é a pessoa de Jesus Cristo. Depois, o outro pulmão é a comunidade, que é a grande intuição, né? Que nós vamos demorar um pouquinho mais nisso, embora o meu tempo já esteja acabando, né? Mas é a grande intuição dessas diretrizes. E tem muito a ver com a proposta do Cursilho, quando o Cursilho fala de comunidades ambientais. Olha, acompanhe comigo o número 82. Diz: a complexidade da cultura urbana e da mudança de época retoma a indicação de Aparecida por pequenas comunidades eclesiais, consideradas como ambiente propício, essas pequenas comunidades eclesiais, como ambiente propício para escutar a palavra, viver a fraternidade, animar a oração, aprofundar processos de formação continuada e fortalecer o compromisso de apostolado na sociedade de hoje. Como é que se caracterizam essas comunidades? Nas diretrizes, elas aparecem com esse nome: comunidades eclesiais missionárias, como pequenas, não podem ser grandes, porque as pessoas precisam ali também fazer uma experiência de compromisso mútuo, de família. Por isso, a casa é o lugar ideal, né? Que a gente pensa no lugar ideal como a casa, mas não significa que tem que ser só nas casas. Pode ser no ambiente de trabalho, né? Pode ser numa associação de moradores, pode ser numa quadra de esporte. A gente ali pode reunir a pequena comunidade, né? Pequenas, espalhadas, territoriais, mas não só, também ambientais, no ambiente de estudo, na universidade. Ali pode ter uma comunidade eclesial missionária, jovens que se reúnem uma vez por semana, partilham o evangelho, rezam juntos, né? De uma maneira que ali no ambiente da universidade, que é um ambiente cheio de desafios, eles também partilham a vida e a missão, né? Depois, no domingo, celebram a Eucaristia nas suas paróquias, etc. Em rede, não é uma coisa desvinculada, não é uma coisa autônoma, mas está ligada à vida da igreja, à diocese, à paróquia, alicerçada nos 4 pilares, que vamos ver mais adiante, e abertas à missão. Bom, essas comunidades podem oferecer meios para o crescimento da fé, para a comunhão fraterna e para a missão que renova a sociedade. O grande modelo que serviu nas diretrizes, o grande modelo inspirador dessas comunidades é a casa. Por quê? Porque a casa é o lugar onde a gente acentua as perspectivas, tanto pessoal. Na casa, você é você, não é mais um, não é um número. Você tem um nome, se conhece. A gente vê a sua cara, se você está alegre, se você está triste, se tem dor de barriga, se não tem. Quer dizer, você interessa. Depois, a dimensão comunitária, você não está ali isolado, estamos juntos. E juntos partilhamos a vida, as dificuldades, as necessidades, a fé e a missão. E a dimensão social também da evangelização. Estamos ali, moramos na rua tal. Já viram que nessa rua tem uma criança que tem sofrido da parte de alguém, abusos, por exemplo, né? Isso é uma coisa hoje muito forte. O que a gente pode fazer, né, para ajudar aquela criança? O aspecto também social da evangelização. Tem uma família ali que a gente sabe que o marido perdeu o emprego, que ela tinha um trabalho informal, não está trabalhando. Como é que a gente pode ajudar aquela família? Porque está ali perto, né? E a ideia é isso, né? O Papa, nós copiamos alguma coisa do Papa também, no número 5 diz: criar lá é, em última análise, criar família.
é aprender a se sentir unido aos outros, sem olhar os vínculos utilitaristas ou funcionais, unidos de modo a sentir a vida um pouco mais humana. Nessa vida tão desumana que a gente vive nesse tempo, as comunidades eclesiais, a vida de igreja, pode também servir para restaurar a nossa sociedade. Eu não estou brincando, não. Hoje nós estamos celebrando um santo, 11 de julho, São Bento. Estamos celebrando um santo cuja iniciativa que ele teve, né, de fundar aqueles mosteiros e dar àqueles mosteiros uma regra muito sábia, aquilo teve um impacto no ambiente social, cultural tremendo, que hoje se reconhece que foi graças também, não só, mas também a essa iniciativa de São Bento, que se formou uma civilização cristã. Nós estamos vivendo hoje, irmãos e irmãs, uma crise civilizatória, viu? Não é brincadeira o que a gente está vivendo. Falei isso hoje na missa. Né? Estamos vivendo uma crise civilizatória. E essa nossa sociedade precisa respirar. Estamos asfixiados. Né? O Covid, quem sabe, é uma imagem simbólica. Né? A sociedade está asfixiada com tudo aquilo que a gente também foi semeando. Então, a igreja tem que ser um lugar de família, porque as pessoas estão precisando disso. É de um lugar onde elas são amadas e onde elas possam amar. E onde elas reconheçam que todo amor vem de Deus. Bom, eu vou seguir adiante, porque eu tenho que concluir, que eu quero deixar também um espaço para você poder fazer alguma pergunta se quiser, né? Mas eu já vou para os pilares dessa comunidade, né? Como é que essa pequena comunidade eclesial missionária, que estruturas ela tem? Né? A estrutura da palavra, é uma comunidade que se reúne ao redor da palavra de Deus, especialmente ao redor da palavra de Deus, mas também é uma comunidade que está profundamente vinculada à Eucaristia e, portanto, é um lugar de oração, palavra, pão, é lugar de oração, é lugar de formação, é lugar de crescimento, é lugar que nos projeta para a celebração eucarística, que nos ajuda a celebrar bem a Eucaristia, mas é um lugar também onde a comunidade vive a caridade e a comunidade pensa na caridade para com o próximo, e é uma casa de portas abertas, quer dizer, para acolher e para sair em missão. Certo? Então, rapidamente aí, eu falei para vocês um pouco o contexto no qual nasceram essas novas diretrizes, as suas linhas fundamentais, e aqui termino com o objetivo geral da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que está recolhido ali nas diretrizes: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano. Já entendeu que urbano aí não significa só que as pessoas estão morando em cidade, mas significa que a mentalidade urbana agora perpassa, invade tudo. Evangelizar sempre pelo anúncio da palavra de Deus, cuidando da formação, em comunidades eclesiais missionárias, porque a experiência cristã é sempre comunitária, não tem jeito, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, que é a opção de Jesus. Jesus se fez pobre, né? E também ele era cercado de tanta gente necessitada. Cuidando da casa comum, temos que dar esse belo testemunho. A criação veio da mão de Deus. A criação não é Deus, por isso nós não vamos deificá-la, adorá-la. Deus nos deu para cuidar. Né? Ela está mal cuidada. Então, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus até a sua plenitude. E aí tem um quadro do esquema geral do texto, né, das diretrizes, o primeiro capítulo, que são coisas fundamentais que nós não podemos deixar de ter presente: a fidelidade a Jesus Cristo, a igreja como comunidade de discípulos e discípulas, missionários, o tema da cultura, da missão, da cultura urbana, depois um olhar sobre o nosso tempo, especialmente nesse olhar se acentua a dimensão dos desafios que a sociedade urbana apresenta. Depois o tema bonito da igreja nas casas, a igreja que se reúne nas casas, como no princípio do cristianismo, e como nós estamos vivendo agora no tempo da pandemia. Lógico que isso não deve nos levar a pensar que a igreja só se reúne nas casas, né? Nós também temos, o tempo já avançou, né? Nós temos outra perspectiva. E a igreja que não para de missão, e a missão a partir desses pilares aí da comunidade.
Ok, meus irmãos, minhas irmãs, eu agora acho que posso deixar de partilhar a tela. E você colocou alguma pergunta? Não sei quem é que está aí no comando. A gente pode, então, agora ver se tem alguma pergunta e responde. Nós temos alguns minutos ainda, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Posso? Pode, Cabeção. Pode. Então, vamos lá. Abre o seu vídeo. Espera aí. Cadê? Caramba. Estou abrindo aqui. Iniciar vídeo. Não, peraí. Ouviu? Isso aí. Pronto, abriu para você. Aí. Agora. Apareci? O trem feio. Apareceu. Tá todo mundo te vendo. Tá bom. Dom Gilson. Oi. Meu nome é Antônio, mas me chamam de Cabeção do Conselho. Tá bom. Você imagina por quê, hein? Primeiramente, a sua bênção. Deus abençoe. Dom Gilson, o Papa deixou bem claro que ser cristão no Brasil e na Baixada é, acima de tudo, anunciar Jesus. Eu assisti católicos praticantes, eu vi colegas meus de comunidade dobrar o joelho no altar e, ao mesmo tempo, fazer arminha. Isso me deixou num estado de nervo. Falei, uma coisa é a gente ser aparentemente contra um modelo que não deu certo, e a outra é compartilhar com alguém, entre aspas, um lixo com o Bolsonaro. Para mim é um lixo, ser humano lixo. Diz que Covid é uma gripezinha, eu quase que eu morro. A pergunta é, como ser igreja de luta numa baixada mediante as situações que nos apresentam? Como eu consigo ser igreja diante dessas situações? Bom, eu creio que nós já estamos sendo igreja, né? Não é que a gente aqui vai inventar a roda. Ao longo desses 50 anos, não é? 60 anos de vida de diocese, a diocese sempre se fez próxima. Eu creio que esse tema é um tema que o Papa Francisco trouxe como novidade, embora os outros papas também tenham isso, não é? E por isso me entendam. Não quero dizer que os outros não tenham. Mas, pegando o pé... Bolinho de chocolate, tem pãozinho, tem outro bolo. Ô, Bira, fecha o microfone. Bira aí, Bira. Segura aí, Bira. Isso. Embora, não é, a gente tenha que enfrentar tantas situações, eu acho que a grande profecia, né, desse Papa é aquela de mostrar que a igreja tem que se fazer próxima. Isso liga a gente com as diretrizes também, né? É preciso encontrar modos de ser fermento, tá bom? A gente tem modelos diferentes, né? Eu não quero entrar em questões políticas aqui porque esse não é o espaço e também não é a minha, né? Não é a minha especialidade. Eu tenho que falar de outra coisa. Mas nós não podemos renunciar a ser fermentos na massa. Às vezes nós vivemos um modelo também de vida eclesial muito clerical. O Papa Francisco tem dado muita pancada no clericalismo. Quer dizer, pensamos que viver a fé cristã é viver bem aquilo que a gente vive nas quatro paredes das nossas igrejas, organizar bem nossas pastorais, ter muitos ministérios, leigos, etc. Tudo isso é bom. Mas se isso não me leva a você, né, no seu trabalho, a não ser luz, né, nós temos que acreditar na força do Evangelho. Às vezes nos falta fé, sabe? Às vezes nos falta fé. Acreditar na força do Evangelho. O Evangelho, com o meu testemunho, com a minha palavra, com o meu modo de ser, Deus está presente. E é Ele que transforma o mundo, não sou eu. Né? É Ele que transforma o mundo. Então, nós temos que ser coerentes com a nossa fé. Não tem jeito. Né? Nós não podemos negociar com coisas que não têm a ver com o espírito do Evangelho. Né? Não podemos negociar com violência, por exemplo. Né? Nenhum tipo de violência. Como que eu também fico muito assim chateado quando vejo que católicos, não é, que vão para as redes sociais e fazem aquilo que o Papa Francisco diz, verdadeiros linchamentos morais, né? Acabam com a vida das pessoas, falam mal, mas que isso? Não é? A gente tem outra forma de dizer não gosto disso, né?
procurando viver nossa maneira de viver, procurando também anunciar o evangelho, denunciar o que precisa ser denunciado, mas não semeando ódio nem violência, porque isso Muito bom. não vai nos levar a lugar nenhum, ok? Está respondido. Obrigado. Cabeção. Alô? Oi. Vira. Desculpa aí a interferência do Neto aí, que na hora que eu ia falar, ele entrou no meio aqui. Há Porque uma tu riu de preocupação, mim, cara. Dom Gil, Você também, há Cabeção, uma desliga aí seu preocupação. microfone. Eu hoje tenho uma preocupação muito grande no que diz respeito a essa introdução forçada da política na religião, que eu acho que isso aí já fugiu muito à realidade. Primeiro, que estão transformando isso aí numa briga religiosa, uma briga política. Gente, eu acho que não é por aí. Eu acho que nossa missão de cristão não é fazer isso. A nossa cristã é pregar uma coisa totalmente diferente. Eu vejo dessa forma. Tem um padre nosso aí que ficou chateado comigo que ele publicou um Jesus Cristo com uma escopeta na mão. E eu disse para ele, isso não é coisa de um padre. Aí ele ficou chateado comigo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que parar com essa coisa. Qualquer coisa, vamos jogar política no meio. Não, gente, vamos com calma. Vamos fazer a nossa parte. A minha parte é falar do Evangelho, é falar de Jesus Cristo, é pregar o amor e a caridade acima de qualquer coisa. Tá? Senão a gente acaba entrando numa divergência muito grande, né? É uma luta nossa mesmo, né? Vai ficar cristão brigando contra cristão. Isso. Nós já fizemos essa experiência no passado e já vimos que as coisas precisam estar, né, não opostas entre si. Né? Religião, o Estado, não opostas, não brigando uma com as outras, não é? Mas também não podem estar uma confundida com a outra. Né? A experiência do passado já nos mostrou que não é o caminho. O caminho não é nunca esse, não é? E o Concílio Vaticano II fala da legítima autonomia das realidades temporais. Né? A gente não pode governar a sociedade, os bispos que vão governar, os padres que vão governar, não. Agora, os princípios do Evangelho são princípios que têm a ver com o bem comum também. Então, esses princípios estão relacionados com a vida social. O princípio de justiça do Evangelho é um princípio que todo governante deve ter, né? O princípio do amor ao próximo, não é? De não fazer o outro que eu não quero que façam comigo, isso não é religioso só, né? Isso está na alma do ser humano. Então, tem muita coisa também dos princípios cristãos que tem a ver com a vida em sociedade, mas é sempre perigosa. Esse casamento, assim, essa mistura é sempre perigosa. E nós, infelizmente, né, estamos assistindo isso por aí, mas nós, como Igreja Católica, temos também procurado a nossa isenção, né, naquilo que nos cabe e procurando viver a nossa missão. Qual é a nossa missão como Igreja Católica? Né? É aquilo que você lembrava, né, Bira? Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho, que tenhamos liberdade para isso também, né? Porque também, às vezes, isso é meio complicado. Se fala tanto de liberdade de expressão, mas, às vezes, a liberdade para quem? Né? A nossa sociedade também, às vezes, tem que falar aquilo que todo mundo pensa. Né? Se todo mundo pensa desse jeito, a gente fala muito de tolerância, mas na hora que outro pensa diferente, às vezes esse pensar diferente não é tão bem aceito assim, né? Então, às vezes há sempre dois pesos, duas medidas. Mas eu creio, né, que esse âmbito da vida social é um âmbito que não somos nós bispos que temos que interferir. São os cristãos na sociedade que têm que dar o seu testemunho. Entendeu? Os cristãos na sociedade, senão, agora na Diocese, por exemplo, nós estamos começando essa iniciativa da Escola de Fé e Cidadania. Né? Para quê? Para ajudar também os nossos cristãos católicos e quem quiser a conhecer a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja não é um sistema político para ser implantado. A doutrina social da Igreja parte de princípios sociais do Evangelho que podem favorecer o bem comum, sem impor religião nenhuma a ninguém, entendeu? Porque isso tem a ver também com a liberdade das pessoas, certo? Dom Gilson. Posso perguntar? Pode sim. Vamos pela ordem. Marcelo, Sérgio,
Deixa eu só fazer uma pergunta. Diante de tantos desafios, Dom Gilson, numa das suas falas hoje, você falou que eu fiz várias anotações aqui. Que a gente tem que estar perto das pessoas. E nós, quanto movimento de cursilhos, nós que temos essa função de ver os 3 tempos do cursilho, e um desses tempos do cursilho é o pré e o pós-cursilho. E nessa formação desses núcleos ambientais, como que a gente consegue, assim, de uma forma mais eficaz, aquilo que a gente chama de núcleos ambientais, as pequenas comunidades de fé, né? De acordo com o próprio documento de Aparecida. Mas como que a gente... O que você pensa de uma forma assim, mais eficaz de nós, quanto movimento, estar mais perto das pessoas? Bom, isso a gente está tateando esse caminho, não é? Porque é novo, é uma novidade. Então, não existem fórmulas prontas, mas a gente precisa encontrar caminhos. Eu, até durante a palestra, dei um exemplo, que não é um exemplo fictício, é um exemplo que eu já vi em alguns lugares, né? Alguns jovens que se interessam, por exemplo, lá na minha faculdade, na minha universidade, não tem nada de pastoral universitária, mas temos ali alguns católicos que estão ali, que se interessam por partilhar um pouco a experiência de ser universitário, viver a fé, não é? Nesse ambiente. E como é que a gente pode se unir, por exemplo, para se fortalecer, para rezar junto? E, de repente, ali pode começar a surgir uma experiência comunitária, né? As diretrizes podem ajudar muito nessa inspiração, que eu acho que é a grande inspiração das diretrizes, de como viver esse espírito de família, de lar, de casa, que isso também é importante, né? Tem 2 dimensões que eu acho que a igreja precisa, né, ter sempre presente: ser acolhedora e missionária, né? E onde a gente está? Se a gente pode fazer um núcleo de acolhimento de pessoas, não é? Às vezes de católicos ou de pessoas que querem, por exemplo, partilhar a palavra de Deus. Já vi muito isso. Tem gente que não é ligada muito à religião, não é ligada muito a nada, mas ali tem um grupo que se reúne para ler o Evangelho, né? Então, a partir dali, quantas coisas começam aqui na diocese mesmo. Eu sei de comunidades, muitas comunidades começaram a partir do quê? Da experiência dos círculos bíblicos, não foi? Então, a partir de experiências assim de cristãos, nós temos que nos estar mais juntos. Às vezes tem numa mesma sala de aula tem vários cristãos ali, católicos, né? E às vezes pode ser até um ambiente ecumênico, também pode acontecer isso, né? Mas tem ali vários cristãos ali católicos, cada um na sua, e de repente, poxa, a gente está sempre junto aqui. Será que a gente não pode fazer uma experiência de uma vez por semana a gente se reunir, rezar juntos, partilhar a palavra, e de repente a gente começa a abrir os olhos para situações que a gente está vendo na própria universidade, que a gente pode intervir, que a gente pode participar, não é? E a partir dali começar também a participar na vida das pessoas de uma maneira boa, né? Tá bom? Ok. Marcelo, pode perguntar? Não, seu áudio. De certa forma, Dom Gilson já respondeu a minha pergunta e que eu já tenho já temos essa consciência enquanto a missão que está explícita no carisma do MCC, né, que é os núcleos de comunidade ambiental e a forma como conduzir. Me lembro em Matosinhos, quando Dom Gilson foi nos ofertar essa formação, uma frase dele que ficou marcada em mim, né? E já partilhei com vocês aqui em outra oportunidade. Ele disse que a gente está se preocupando muito em engordar as ovelhas do nosso cercado, né? E estamos esquecendo da outra que está lá magrinha, sofrendo. E aí eu ia acrescentar nessa pergunta, na questão dos núcleos de comunidade, que são denominações diferentes, mas que levam o mesmo fim, que é a evangelização, se poderíamos
se devemos convidar ser só de cristãos católicos ou também cristãos não católicos. Essa seria a pergunta, mas Dom Gilson, de certa forma, já respondeu. Tá certo. E depois, olha, eu acho que nós somos muito racionalistas, não é? Então a gente às vezes se perde um pouco nessas coisas. Acho que a gente não tem que ter medo de iniciativas, de começar, mesmo que seja pequena, que às vezes por algum tempo pareça que não tem muito fruto. Eu acredito muito na força da semente do Evangelho, né? Na força da semente do Reino de Deus. E Deus está esperando isso de nós, né? Eu creio que Deus está esperando que toda essa crise do mundo é uma crise que tem que interpelar a todos nós, católicos, que temos já uma formação, né, que procuramos aprofundar e viver melhor a nossa fé. Eu hoje, né, aqui quero partilhar um pouco a minha oração hoje de manhã. Eu perguntava a Deus, né, o que o Senhor quer de mim, né, nesse tempo? Acho que todo mundo tem que perguntar, né, o que o Senhor quer de mim, né? Acho que a gente não pode ficar assim tão tranquilo com o que já estamos fazendo. A gente sempre pode, talvez, dar um passo além, um passo a mais, né? E isso também é a dinâmica da nossa fé. Nossa fé, ela é itinerante, né? Jesus não parava. Jesus não parava. Jesus seguia caminhando, seguia caminhando. O Papa Francisco diz que Jesus era um andarilho, né? Era um andarilho, pessoa que não parava. Então, a gente tem que perguntar, né, que iniciativas pastorais, apostólicas, né, a gente pode ter no ambiente que a gente está, né? O primeiro ambiente é a família, né? Esse é um ambiente essencial, fundamental. Depois, o ambiente de trabalho também, né, para aqueles que não estão aposentados, que eu acho que tem alguns aposentados aqui, não é? O ambiente de trabalho, né? Não é, Bira? A Bira deu lá. O ambiente de trabalho. Depois, o ambiente da vizinhança. Né? Eu contei, acho que contei lá em Matosinhos, no encontro com os cursilistas, né? Eu sempre gosto de lembrar do seu Joaquim, que era um homem iletrado, mas que lá na minha comunidade onde eu morava, que não tinha nenhuma capela nem nada, aquele homem toda noite ia de casa em casa rezando o terço, né, nas famílias. Puxa vida, aquilo ali hoje, ali tem uma comunidade, lá tem uma comunidade forte. Eu tô certo que foi aquele trabalho do grão de mostarda, entendeu? O trabalho do grão de mostarda. A gente tem que acreditar nisso, porque também a mentalidade do nosso mundo, o Papa fala do risco do mundanismo na igreja, não é? A mentalidade do nosso mundo é aquela do sucesso, né? A gente acha que tudo que a gente faz tem que ter sucesso, tem que ter muita gente que participa, muita gente. Não, gente. O evangelho sempre foi fermento, né? Todo mundo aqui tem alguma noção de cozinha, né? Se você colocar a mesma medida de fermento que você põe de farinha, o que acontece? Não adianta, né? E nós somos fermento na massa, né? Quem mais? Adiante, Sérgio. Vamos lá. Sérgio, depois o Marcos. Fernanda. Mais um? Foi? Sérgio. Olá, estamos juntos. Mais uma vez, uma boa tarde, Dom Gilson. Suas palavras são sempre antecessoras às nossas perguntas, porque, como diz o amigo anterior, já me respondeu algumas. Mas o que eu queria frisar sobre as diretrizes, que o nosso amigo também falou aí, nós não somos uma comunidade de perfeitos, né? A diretriz deixa muito claro isso, que a experiência da missionariedade de Deus nos faz discípulo. Como é que a gente pode trabalhar esse pilar da caridade nesse tempo de pandemia? Nós já temos feito, o senhor falou muito bem da Escola da Fé, que já deu uma força tremenda na formação nessa área social. Mas, usando um pouco a rede social e também com cuidado e com carinho nesses momentos de celebração, a gente ir ao encontro do próximo, né? Uhum. Tá, então tem muitas maneiras, né? Acho que todos nós temos procurado ser muito criativos, né? Eu faço experiência pessoal, vocês também fizeram. Digo uma coisa, que aí serve também para todos nós, assim, até como diocese, né? Nesse tempo da pandemia,
nós estamos tendo muitas iniciativas sociais, especialmente assistenciais, porque o momento requer, né? E nós estamos, assim, nos aproximando mais, né? Por exemplo, eu vou citar 3 exemplos, né? Caritas, Centro dos Direitos Humanos e a Vicris. É uma coisa que a gente tem, né? A gente tem visto. Nós temos que reunir mais as realidades sociais da nossa diocese. A gente, às vezes, trabalha cada um no seu cantinho, não é? Faz muito bem aquilo que faz, cada um faz o seu. Mas agora nós estamos vendo que a gente precisa estar mais juntos, unir mais nossas forças, não é, para poder chegar a mais pessoas e de uma maneira melhor, né? Para acompanhar as pessoas. Essa é outra palavra também do pontificado do Papa Francisco, que é chave, né? Não é só se aproximar, né? Aproximo e vou embora. Dou lá uma cesta e vou embora. Não, é preciso também encontrar meios de acompanhar as pessoas, né? É o nosso compromisso com todo mundo, né? Com os necessitados, com os pobres, e depois abrir os olhos também para uma nova pobreza que existe no nosso mundo, que é a solidão, minha gente, né? Essa é uma pobreza muito forte, muito extensa, né? Há muita gente sozinha, sem companhia, né? Isso nos países ricos, mas também nos países pobres. A gente vai vivendo mais tempo, isso é uma coisa boa, né? Vivendo 80, 90, mas também vai ficando esquecida, né? Muita gente vai ficando esquecida. Então, eu penso que a gente também tem que lembrar esses horizontes da caridade. Depois estão os jovens também. Não vamos esquecer dos jovens, que podem ser os novos pobres, né, do nosso tempo, né? Como é que os jovens hoje se posicionam, por exemplo, diante do mercado de trabalho, né? Pensamos assim, né? Que perspectivas eles têm para o futuro? Agora, toda a questão da pandemia, as pessoas não podem ter aula presencial, né? Então, aula por vídeo, tá bom, mas nem todo mundo tem uma internet boa, nem todo mundo tem um aparelho, né, que possa... Então, mais gente excluída, não é? Então, a gente também tem que ter um olhar. Eu gosto muito dessa perspectiva do Papa Francisco, né? Esse olhar para os idosos e para os mais novos, né? Porque são os, talvez, né, os grandes, entre aspas, pobres, né, do nosso tempo também, né? Então, precisamos abrir os olhos. Sim. Marcos e depois Fernanda. Boa tarde, Dom Gilson. Sua bênção mais uma vez. Quando o senhor falou na questão da sociedade liquefeita e fragmentada, o que eu percebo assim do convívio, muito dessa coisa da falta de valores, do apego a contravalores materiais, até muitas vezes temporais, vem um pouco de uma questão de as pessoas mais seguem tendências e umas às outras do que realmente possuem uma escolha própria. Isso faz em vários ambientes, inclusive muito notado na questão musical no Brasil. O senhor não acredita que estratégias visando uma educação mais esclarecedora para as pessoas, por parte não só da igreja, mas também por parte das nossas comunidades de base, não poderiam ajudar a diminuir essa questão da fragmentação social que nós vemos? Eu concordo com a sua proposta, não é? Bento XVI usou uma expressão que agora o Papa Francisco também está dando um bom processo, um bom andamento nessa história, né? O Bento XVI usou a expressão emergência educativa, urgência educativa. Nós estamos vivendo uma época de urgência educativa. O Papa Francisco até convocou para esse ano, né, um pacto global pela educação, né? De fato, esse tema da educação, eu tenho para mim que a pandemia acelerou processos de crises que já havia, né? Há muitos processos de crise que já estavam presentes na sociedade e agora com a pandemia isso aí deu uma acelerada impressionante, né? E isso tem que provocar da nossa parte, só tem uma saída. A saída é a solidariedade.
eu sempre me lembro, os papas são proféticos, minha gente, por isso queiram escutar os papas, sabe? Quando a gente escuta os papas, a gente está lá na frente. Eu me lembro que eu estava em Roma, estudando em Roma, não sei. Eu ouvi um discurso do Papa São João Paulo II, né? Ele dizendo assim: o problema da fome no mundo só tem uma solução, a solidariedade. A fome no mundo não será resolvida sem a solidariedade. Essa crise está mostrando isso, não é? Precisa cuidar mesmo do tema da solidariedade, isso aí é fundamental, né? Sem solidariedade, a gente não vai reconstruir o tecido da civilização. Vai ficar difícil. Creio eu, de repente estou aqui fazendo de profeta. Não, a gente está vendo isso. Vamos precisar de todo mundo. Já cantava lá quem cantava isso? O Beto Guedes, né? Vamos precisar de todo mundo. É verdade, vamos precisar de todo mundo. Isso que você falava, Marcos, né? Denuncia o tema da falta de referências. Nós vivemos numa sociedade sem referências, né? Aí um camarada qualquer faz uma música ridícula, né? E aquilo ali, né? Quer dizer, nós estamos tão empobrecidos culturalmente, né? Que a nossa cultura está assim à flor da pele, quer dizer, não é cultura, não é uma coisa que penetrou, que mudou o mundo, né? É aquilo do momento, né? É toda a problemática do momento. Mas para mim o mais urgente é a família. A grande referência da vida. Padre Renato diz isso, né? Que a gente tem aqui um modelo bonito na nossa diocese, né? Que é Padre Renato, um homem de Deus, um profeta, o fundador da Casa do Menor. E ele sempre me fala: Dom Gilson, ao longo desses meus 40 e tantos anos de Casa do Menor, eu vejo que falta faz uma família. Que falta faz uma família. É impressionante isso, né? Então, eu acho que realmente, até no nosso plano pastoral, o tema da família está aí bem presente, né? Eu acho que a gente precisa dar uma atenção muito grande à família, né? E dentro desses processos educativos que você fala, da comunidades, né? E voltando também para aquilo que as diretrizes apresentam, a casa, né, como o modelo da comunidade, como um lugar onde a comunidade se reúne, eu acho que o tema da família, a gente, nos próximos anos, vai ter que dar mais atenção ainda. E não é à toa que o Papa Francisco quis 3 sínodos sobre a família, né? Nós tivemos o sínodo preparatório para o sínodo da família, 2. Depois, quando começou o sínodo da juventude, o cardeal Baldisseri, né, ele disse assim, logo no discurso inicial: este sínodo é, de alguma forma, continuação com o sínodo da família, porque a juventude tem a ver com a família, etc. Né? Então, e depois, essa outra atenção que a gente, às vezes, não está falando muito, é a atenção que a igreja hoje tem que dar à família. Perdão, à juventude. Né? Tá bom? Então, Marcos, eu acho que na comunidade eclesial essa deve ser a atenção. Atenção para a família, atenção para os jovens. Temos que estar lá. Próximo. Fernanda. Tá. Boa tarde, Dom Gilson. Basicamente, assim, eu fui reformulando várias perguntas, porque ele foi respondendo os que já tinham anteriormente, aí eu fiquei meio um pouco... gostaria de, não sei se posso pretender isso, mas o senhor já passou um pouco, antes da pandemia, rodou um pouco algumas comunidades, teve contato com alguns agentes de pastorais, né? Agora, esse momento aqui com a gente, aquilo que o senhor ouviu, o documento, não só as diretrizes, né, mas alguns documentos da igreja, né, da eclesial, até do movimento de Cursilho, que é a nossa realidade que a gente está discutindo aqui, eles falam muito dessa questão da mentalidade, né? Da mudança da mentalidade, da interpretação da mentalidade a partir, né, da palavra de Deus, porque nós somos chamados, nesses ambientes onde essas crises se instauraram, a ser um fermento, não ser uma contra-resposta. A gente, às vezes, está muito na contra-resposta daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, e perde
de vista a proposta de Jesus Cristo, né? O nosso discurso inicial, né, sobre a questão da política passa por isso, né? O que a gente tem visto de agente de pastorais, de pessoas engajadas com uma certa formação, deixa de lado a palavra de Jesus Cristo e quer dar contra-resposta, ou resposta de uma cultura que se está instalando aí para um desastre, né? Então, assim, qual a nossa proposta realmente de cristão? Então, parece que nós, me incluo, a gente, formadores de pastorais, estamos nos contaminando com essas problemáticas que estão aí dentro da sociedade, às vezes até com negacionismo. A gente está refutando, né, e está negando algumas ações porque a gente não tem argumentos necessários e esquece que os argumentos estão na palavra de Deus. A diocese, né, e não só a diocese, e falo também para a gente concilista, está pensando em atender a nível experiencial e formativo para ver se a gente consegue, de novo, sentir os corações ardentes para ir para o campo de missão numa ação evangelizadora, mais formativa para esses agentes de pastorais, incluindo, porque também tenho esses efeitos. Quando eu vejo questões no Facebook, eu conto até 3 e falo, Jesus, o que o senhor responderia? E não respondo, porque não cabe naquele aspecto determinada resposta. Só que a gente está comprometendo também a igreja, porque eu vejo cobrar de bispo, cobrar de padre, mas e nós? Né? Qual é a visão que o senhor, nesse pouco tempo de diocese, fez do laicado? Porque nós, leigos, queremos muito, mas na hora não conseguimos dar o necessário. Também estamos contaminados, as vistas estão contaminadas com tudo que está acontecendo aí na sociedade. Olha, desde Aparecida, não é? A gente tem insistido muito na questão da formação do discípulo missionário, né? E ainda estamos agarrados numa estrutura formativa que foi talvez a experiência mais forte que a gente fez de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, e a gente continua com os mesmos esquemas, não é? Continuamos dentro dos mesmos esqueminhas formativos. A gente vê que é urgente. E eu não sei se me lembraria aqui dos 5 princípios da formação do discípulo missionário de Aparecida, mas é sempre urgente pensar que a formação do discípulo missionário acontece a partir do encontro com Cristo. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente precisa... Eu me pergunto, eu me encontrei com Cristo hoje? Eu encontrei com Cristo há 30 anos atrás. Não, eu me encontrei com Cristo hoje, né? Então, o encontro com Cristo. Depois, a conversão, que é uma coisa que se faz todo dia. Por isso que o Papa diz que a coisa que mais atrapalha a vida da igreja é dizer sempre se fez assim. Nós estamos, em muitas coisas, no sempre se fez assim. Entendeu? A Eucaristia não vai mudar, né? Agora, eu vejo, por exemplo, quando um católico, né, é bem formado, ele participa daquela mesma missa a vida inteira e cada vez vai descobrindo coisas novas nela, sem ninguém precisar fazer palhaçada, ninguém precisa fazer, entendeu? Ele vai descobrindo, né? Então, primeiro é encontro com Cristo, depois conversão, depois discipulado, quer dizer, tem que ter um processo de seguimento de Jesus Cristo que se dá na vida, aí tem que ter acompanhamento. Uma das coisas que Papa, e eu acho, Fernanda, que a nossa formação pecou, né? Eu estou jogando as pedras sobre mim, não é sobre ninguém, não. Porque isso é de um modo geral, né? Exatamente. A nossa formação pecou porque a gente tem um estilo de formação muito semelhante à formação acadêmica, e às vezes nem como uma formação acadêmica, né? Você fez um doutorado, né, lá em Roma e tal. Uma pessoa que está fazendo um doutorado, ela não é acompanhada, né? Teria que ser acompanhada por um orientador que vai... Então, às vezes, a gente acha que todo mundo já está bem formado, assume uma pastoral, mas às vezes nem se confessa, né? nem vai no sacramento da penitência, né? Não tem um direcionamento espiritual com um padre, com um religioso, com um leigo, uma pessoa, né? Direção espiritual
qualquer um pode também acompanhar os outros, né? Eu acho que a gente aqui para mim é o ponto. Nós precisamos, o Sínodo da Juventude falou da necessidade de pensar no Ministério do Acompanhamento, né? Acompanhar as pessoas. Quanta gente fez cursílio, né? Vocês trouxessem a lista dos cursilistas. A gente procura, através da amizade, acompanhar uns aos outros. Esse é um elemento interessante, né? Que um se sinta responsável pelo outro. A amizade é um processo de acompanhamento também, né? Mas às vezes falta acompanhamento das pessoas. Você lota uma igreja no domingo, 600 pessoas. Quem ali é acompanhado, né? Então acho que faltou isso. Então, discipulado, né? Como é que é? Encontro com Cristo, conversão, discipulado, comunhão, né? A comunhão eclesial, a comunidade, missão, né? São os 5 pontos. E a gente vê que há deficiências nessa formação e nós temos que ter a coragem de fazer essa revisão. Eu penso que a gente precisa pensar nessa questão mesmo do acompanhamento. Eu acho que a gente está caminhando nessa perspectiva, por exemplo, da iniciação cristã. Nós estamos também, como dizia, tateando esse caminho. A gente vê que é preciso melhorar a perspectiva da iniciação cristã. Não é que a gente já melhorou. Não, precisa. Agora chegou o novo diretório da catequese. A catequese foi lançada. Mas essas coisas a gente tem que bebê-las, a gente tem que aprofundá-las, a gente tem que praticá-las, e não só ter nos livros, né? Então, eu vejo isso, né? Pois iniciativas de formação na doutrina social. Porque quando a gente, do ponto de vista social, se a gente não tem uma formação a partir do Evangelho, a gente acaba assumindo ideologias. E as ideologias, elas são sempre parciais. As ideologias são sempre parciais, porque elas têm um olho, e daquele olho acham que podem ver o mundo todo, entendeu? Então a ideologia é sempre uma coisa perigosa. É bonito quando o Evangelho chega numa cultura para valer, ele respeita a cultura, não é? A gente vê que a experiência que a gente tem, não é, de ver, puxa vida, tantas expressões culturais diferentes em países cristãos, não é? E o cristianismo tem isso também de bonito, né? Consegue vestir muitas roupas, né? Mas tem o essencial. Aquele essencial, aquilo ali não se pode perder, né? E, enfim, e eu vejo também isso. Uma fraca evangelização leva ao domínio da ideologia, né? Então a gente acha que pode ser cristão, sendo também, sei lá, a favor do aborto, a favor, né, de matar os outros, a favor de, né? A gente acha que pode ser cristão com essas incoerências. Mas quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil a primeira vez, nesses dias nós comemoramos 40 anos. 40 anos. Da 79. Isso. João Paulo II falou que via no Brasil 2 desafios para a Igreja: vocações e formação. Né? Eu acho que continuamos com esses desafios, além de outros. Né? Tá bom? Bom, obrigada. Bom, ninguém mais pediu para fazer perguntas. Eu acho que o Dom Gilson também já está cansado um pouco, né? Né, Dom Gilson? Já está na hora. Já está na hora. É bom, mas a gente pode ficar conversando ainda, né? Se alguém tivesse mais alguma pergunta. Mas se não, vamos, né? Porque sim. Senão... Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Nós temos aqui no meio de nós, Dom Gilson, não só o JED de Nova Iguaçu, mas nós temos também aqui várias pessoas do JED de Petrópolis. Ah, que coisa boa. Então, o JED de Petrópolis, a gente sempre agradece muito, porque eles estão sempre aqui junto com a gente nos nossos momentos de formação. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Cheguei atrasado, fico muito feliz de poder participar da Escola Vivencial e, apesar de não ter participado do momento que o Dom Gilson fez a explicação sobre as diretrizes gerais, eu queria fazer uma pergunta. Né? Antes de mais nada, eu sou Luiz Miguel, mais conhecido como Luizinho, aqui do lote 15. Eu fiz o cursílio
em 2015. E então, Dom Gilson, eu queria te fazer uma pergunta. Abre o seu vídeo, Miguel. Dá para você abrir? Olha, eu estou no notebook, a minha webcam ela não funciona direito. Então tudo bem. Pode falar, então. Toda vez que eu tento, ela diz assim, sua webcam não está configurada, não sei o quê. Então, eu ando com a minha webcam ultimamente, a gente não está se dando muito bem, não. Então, Dom Gilson, a pergunta é o seguinte, há muito tempo já eu vejo, pelo menos assim, Aparecida, as diretrizes, de modo geral, das nossas assembleias diocesanas e as diretrizes gerais para a Igreja do Brasil, pontuando sobre a missão, né, o desafio de fazer uma igreja em estado permanente de missão. E aí eu queria saber onde foi que a gente assim falhou quando começamos a deixar os núcleos de lado, quando começamos a fazer com que os círculos bíblicos perdessem suas forças, porque, historicamente, na nossa diocese, muitas comunidades se formaram a partir do círculo bíblico, a minha, inclusive. Então, a gente vê que houve uma força e um gás nisso durante muito tempo. E depois isso foi esfriando. E aí sempre, já há 2 assembleias que eu participo, e a gente se questiona, né? Temos que valorizar o círculo bíblico, temos que fortalecer o círculo bíblico. E isso não acontece. Então, assim, como que as diretrizes também nos sugerem propostas práticas para a gente trabalhar essa questão de ser missionário e de uma igreja voltada à missão? Um dos pilares, né, da casa, da comunidade eclesial missionária, né, é esse da palavra, sem dúvida nenhuma. Às vezes, Luiz Miguel, acontece aquilo que já a Aparecida denunciou em 2007. A Aparecida falou que se sentia na igreja um certo cansaço, que vem dessa coisa do sempre se fez assim. O círculo bíblico teve o seu tempo, a sua metodologia para aquele tempo, ela funcionou bem. Hoje, a gente precisa talvez fazer uma revisão dessa metodologia e não abandonar a palavra, porque a gente vê que um dos pilares da casa que as diretrizes gerais apresenta é esse encontro ao redor da palavra. Aliás, é isso que pode acontecer nas pequenas comunidades, nas comunidades, nas casas. Não é que lá vai ter a celebração da Eucaristia, não é? Geralmente, nas casas acontece esse encontro com a palavra de Deus. Quem sabe a gente também foi desvalorizando um pouco esse encontro com a palavra. A pandemia pode ter nos ajudado a fazer uma redescoberta, uma vez que nas nossas casas o que a gente podia fazer era uma celebração junto da palavra, retomar uma reflexão da palavra de Deus. Eu acho que a gente precisa aí repensar de fato o que está acontecendo, que os círculos, mas não é só aqui não, viu? Eu venho lá de Salvador, e lá em Salvador também, na arquidiocese, se identificava os círculos bíblicos como um grande elemento gerador de comunidades, né? Mas que de repente agora está encontrando dificuldade de nova adesão. Também porque eu falei na minha exposição, né? Você não participou, essa mudança cultural, ela também pode justificar um pouco isso, né? O tempo passou e, infelizmente, a cultura de hoje não é uma cultura que agrega as pessoas, né? É uma cultura que separa as pessoas. Infelizmente, isso não é o ideal, não. E a gente precisa, nessa cultura desagregadora, né, como incentivar as pessoas a querer se encontrar para refletir sobre a palavra, ver a realidade com os olhos da palavra de Deus e tal. Realmente é um desafio. As diretrizes, né, quando falam do pilar do pilar da palavra, indicam ali elementos, assim, algumas propostas daquilo que a gente pode fazer. São propostas que a gente já conhece. Eu participei da comissão, né, que construiu essa proposta das diretrizes, e a gente viu que na hora do prático não é muito fácil, né? Na hora da gente descer e dizer, e agora, como é que vamos fazer?
Mas a gente viu também que a realidade é tão variada que não dá para fazer um remedinho pronto para todo mundo. Eu acho que a gente tem que assumir isso como uma das prioridades. Uma das prioridades é que as pequenas comunidades, as comunidades eclesiais missionárias, se reúnam ao redor da palavra. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a redescobrir a palavra de Deus, né? E uma vez que a gente se reúne ao redor da palavra, as coisas acontecem, como você falou. Eu também citei esse exemplo aqui, né? Na nossa diocese, quantas comunidades nasceram a partir da experiência dos círculos bíblicos. Agora, não dá para continuar fazendo como sempre se fez, né? A gente já viu que do jeito que a gente continua fazendo, do jeito que sempre se fez, esse jeito parece que é preciso ser revisto. E também, a Fernanda tinha colocado, quando a Fernanda começou a fazer a sua pergunta, eu identificava, né? Ela falou: o senhor já percorreu aí todas as nossas paróquias e tal, já chegou em muitas comunidades. Eu vejo, não é, Luiz Miguel, e também todos, né, que nós estamos com uma grande dificuldade de renovar nossas lideranças, não é? Nós estamos com grande dificuldade de renovar esse é um dos desafios que a Igreja Diocesana tem que enfrentar. A juventude, por exemplo, né, a juventude, por exemplo, nós precisamos encontrar meios para que ela se achegue. Eu tenho falado com os padres agora nesse tempo da pandemia, que a gente está propondo, não é, também levar comunhão para os doentes, levar comunhão para os idosos nas casas. Eu falei: olha, é hora também da gente promover mais o ministério da distribuição da comunhão no meio dos jovens, não é? Porque a gente tem tantos ministros já de certa idade que devem ficar em casa, não devem sair de casa, né? Então, a gente vai vendo, há uma necessidade de renovação das nossas lideranças. E eu acho que essa maneira nova, né, vai chegar também com a renovação das lideranças, porque nós fazemos aquilo que sabemos fazer, né, aquilo que sempre aprendemos a fazer, né? E quando chegam os novos, né, então por isso é vital para a igreja, né? O Papa Bento, quando esteve no Brasil, e teve aquele encontro com a juventude em 2007, lá no Pacaembu, estava nesse, não sei se alguém aqui estava, né? Ele disse, né, a igreja sem o rosto jovem está desfigurada, né? A igreja sem o rosto jovem está desfigurada. E a gente vai olhando as cabecinhas nossas, não é? Quando a gente vê assim o mar da nossa assembleia, é quase um mar branco pintado, né? Enfim, os jovens estão um pouco longe, né? Então, eu acho que isso também é preciso pensar, né? Mas nós estamos num momento de repensar algumas coisas e ver o que o Espírito faz, né? O que o Espírito também sugere, né? Eu hoje estava meditando a vida de São Bento, né? Que coisa fantástica aquele homem, né? Que força teve aquele homem, uma força grande. Logo no início queriam envenená-lo, né? No primeiro mosteiro que ele passou, queriam matá-lo, né? Que já viram que o cara tinha uma força de renovação muito grande, né? E nós precisamos, né? Hoje na missa eu pedi a Deus, né? Suscita novos Bentos, né? Para o nosso mundo, né? Porque o nosso mundo precisa de homens com essa capacidade de ajudar as pessoas a entenderem que o Evangelho pode transformar a vida e o mundo, né? Mas é isso, a gente não pode desistir, viu, Luiz Miguel? Né? Eu acho que a gente vai continuar insistindo nisso e vamos ver que caminhos novos a gente pode encontrar. Mas essa coisa dos ambientes, eu acho que é importante, né? De afinidades, né? Em pessoas aí na sua rua. Eu tive um bispo em Petrópolis, né, o Dom Filipe, o pessoal de Petrópolis aí lembra muito bem dele. Ele tinha no nosso plano pastoral, o projeto era uma presença da igreja em cada rua. Uma presença da igreja em cada rua. Quer dizer, se tem um católico ali naquela rua, chama um vizinho, chama um outro. Né? Olha, a gente pode, uma vez por semana, a gente se reúne para rezar. As pessoas querem rezar, viu? Isso é uma coisa interessante. As pessoas sentem necessidade de rezar, né? Eu celebro aqui essa missa diária aí no Facebook
no Facebook, na minha capela, né, mas transmito no Facebook da Diocese. E esses dias uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, né, me dizia assim, olha, a minha avó gosta de assistir a sua missa por causa daquela oração que o senhor faz depois da comunhão. Né? Eu faço uma oração ali, né, pós-comunhão, para ajudar as pessoas também a fazerem a comunhão espiritual. E eu vejo, as pessoas querem rezar. Né? Vamos chamar as pessoas para rezar. A gente abre o Evangelho do dia, né? A gente conversa um pouquinho. Eu acho que a gente é preciso, Luiz Miguel, que o círculo bíblico seja missionário. Aliás, hoje na igreja, o que não for missionário vai morrer. Ah, Curcílio, aprendam isso, né? Hoje na igreja, o que não for missionário vai morrer. Então, eu acho que o próprio Deus, no meio dessa situação, está dizendo, olha, isso que vocês estão fazendo está morrendo porque não é missionário. Né? Não é missionário. Eu acho, sabe? Porque não é que eu acho, é a experiência da igreja. A vitalidade da igreja é a missão. As 99 ovelhas já estão gordas, entendeu? As outras estão morrendo de fome. Então, como a gente vai encontrar modos de ajudar as pessoas a ter acesso à palavra de Deus? Aí vem o tema da formação, porque a gente não é que tenha muita gente formada para poder... Para nós, um dos grandes entraves dessas diretrizes é esse, não é? Porque essas diretrizes falam, as pequenas comunidades eclesiais missionárias, a igreja nas casas. Mas espera aí, né? Quem é que vai, de alguma forma, ter a liderança aí? Porque precisa ter liderança, né? Quem vai ter a liderança aí? Aí vem o tema da formação, aí vem a formação da diocese, aí vem a formação dos movimentos, não é? Mas o problema é que a gente, às vezes, está tanta formação e pouca missão. Tá? E aí não dá. É formação para missão. Hoje, desculpa aí que eu estou me alongando, mas vocês me provocam, né? Hoje o profeta Isaías, né? O profeta Isaías, vocês não sei se leram a primeira leitura de hoje. O profeta Isaías tem uma visão de Deus, né? Começa a ver aquela coisa toda e tal, o céu, os serafins, a fumaça, as portas que tremiam. Quer dizer, ele entrou em Deus. E de repente ele falou, nossa, eu sou um pecador. Vem um anjo e diz, não, vou te purificar, você não é pecador. E aí, de repente, uma voz ele ouve, quem eu vou enviar? Quem irá por mim? Aí ele, eis-me aqui, envia-me a mim. Quer dizer, toda a experiência de Deus nos projeta para a missão. Nos leva ao encontro do outro, tá? Nos leva ao encontro do outro. E às vezes nós estamos fazendo muitas coisas para dentro, né? É preciso sair. Então, para mim, Luiz Miguel, acho que a pouca força, o jovem sempre traz, né, a novidade, né? A força, minha gente, é missionária, né? Nós temos que despertar para isso. O Papa Francisco cunhou essa expressão, igreja em saída, né? E a gente vai descobrindo igreja em saída. Quer dizer, igreja no lugar onde eu estou, é isso, igreja em saída, né? Acabar com esse clericalismo que a Fernanda falava, né? A gente acusa os bispos, acusa os padres. Não, como é que eu assumo? O Papa falava isso, né? Foi na homilia, leiam depois, a homilia bonita do dia de São Pedro e São Paulo, 29 de junho, né? Você encontra lá no site do Vaticano, no Papa Francisco, homilias, né? Ele diz assim que ele fica muito chateado quando alguém diz, a igreja tem que ser profética. Ele diz, e você é profeta? Né? É fácil a gente ficar jogando a bola para o outro, a peteca para o outro, né? A peteca está na minha mão, eu é que tenho que jogar essa peteca, entendeu? Igreja é profética, sou eu profeta. Não é o bispo, o papa, o padre, o pároco, eu, né? Então, aí, né? Então eu responderia para você assim, Luiz Miguel, talvez os nossos círculos bíblicos perderam a força missionária e ficamos naquela coisinha sempre igual, entendeu? E aí, bom, tá bom, só né? tinha levantado a mão para comentar. Eu posso? É a Fernanda, é o bispo, é quem? Flávia. Pode Flávia. sim, Luiz. Você comenta e a gente encerra. Tá, um minutinho só. Comentar assim, exatamente isso. Eu concordo, eu não perco a esperança.
Até brinquei, assim, conversei com algumas pessoas. Quando eu assumi a coordenação da comunidade em 2019, finalzinho de 18, eu comentei assim, engraçado, nós conversamos sempre do desafio do círculo bíblico, mas muita gente que fala dos desafios do círculo bíblico ainda não está fazendo o círculo bíblico. Então, para a gente pensar como avançar no círculo bíblico, já que é uma estrutura que está ficando para trás, é necessário a gente fazer o círculo bíblico para depois ver o que avançar. Né? Aí eu só queria passar assim, porque foi legal, né? Nós fizemos a novena de Natal, né? No morro. Eu quis subir porque muitas famílias que eu já tinha dado catequese para as crianças e tudo mais. Então, ficou. Eu falei, por que no último encontro eu fiz aquele desafio, né? Por que não a novena de Natal tão gostosa, conversando, lendo a Bíblia, rezando? Por que não fazer essa experiência o ano inteiro? E aí a gente fundou o Círculo Bíblico no Morro, numa conversa da última novena de Natal, depois de toda uma trajetória, claro. A comunidade conversou, demos de início. Depois de um ano, não, temos que, depois da novena de Natal esse ano, né, agora no ano passado, né, cada grupo formado dá continuidade no Círculo Bíblico. Eu falei, Padre Bruno, tem que ter gente para assumir isso nas comunidades. Né? É isso que o senhor acaba de colocar. Né? É preciso que pessoas coloquem a mão no arado e vão visitar. Né? Eu queria comentar isso, porque foi uma experiência muito interessante, com a estrutura do Círculo Bíblico ainda. Né? E você me fez lembrar, né, também para terminar aqui, uma coisa que eu aprendi com Dom Filipe, também, que foi meu bispo, já falei dele aqui, segunda vez, lá em Petrópolis. Né? Ele falava para nós, padres, né, nós temos o costume de fazer as coisas para os outros. A gente tem que se envolver naquilo que faz, entendeu? O círculo bíblico não é para o outro. Eu também estou lá no círculo bíblico. Eu também faço um círculo bíblico, entendeu? Porque senão não é, o cristianismo não é assim, não é? Não é preparar as coisas para os outros, mas eu estou envolvido naquilo que eu faço para os outros. É com os outros eu faço. Não é eu aqui elaborando o que você vai fazer, né? É o que nós estamos fazendo juntos, né? Pronto. Sinodalidade, né, Dom Gilson? Isso aí. Bom, eu sinceramente, eu ficaria aqui, acho que virava, porque esse papo está tão bom, né? Igual falando com o Fernando Dias, é tão gostoso falar com pessoas assim, né? Que a gente comunga da mesma ideia. Então, Dom Gilson, deixa eu só aqui, acho que só para a gente encerrar. Alguém quer falar? Eu queria agradecer só, se eu pudesse. Claro que sim. Quem quer agradecer é uma moça lá do Espírito Santo, Dom Gilson. É minha madrinha lá do Espírito Santo. Diga, madrinha. Eu queria agradecer, Dom Gilson, porque eu estou muito maravilhada com a sua palestra aí, com sua live. Eu sou daí, eu estou no Espírito Santo, mas eu sou daí. Eu já fui, inclusive, coordenadora do Círculo Bíblico aí da Diocese de Nova Iguaçu. E hoje eu estou aqui, mas estou muito... Assim, essa pandemia trouxe essa aproximação com o dom, né? A gente não tinha, o dom era muito difícil a gente falar com o dom, tem que marcar a hora. E hoje nós estamos aqui com o Dom Gilson esclarecendo a gente, e a gente muito satisfeita. Eu estou muito satisfeita. Estou amando ver essa live e aprendi muito com isso. Só queria te agradecer e te desejar muita paz, muito amor no coração, que o senhor tem pregado, que eu acho que é. Eu tenho ido aí à missa, quando eu vou ao Rio, eu vou aí na catedral, de manhã. Já nos encontramos, não já? Não, eu acho que não. Nunca encontrei o senhor, não. Não. Aí, mas eu estou muito satisfeita. Eu queria, estou desde o início assistindo a sua live e estou amando. E gostaria de estar aí. Mas um dia, quem sabe, eu volto para ir de novo. Muito obrigada, tá, Dom Gil? Muito obrigada mesmo, de coração. Tá bom? Eu acho que essa é a palavra, Dom Gilson, gratidão. É isso mesmo. Muito obrigado por o senhor estar tão próximo da gente. Isso é simplesmente emocionante.
vendo minha madrinha, realmente ela de uma época que ela tem cara de nova, né? Mas ela já não é tão nova assim. Claro que é uma brincadeira, né? Mas era o bispo diocesano, era alguém muito longe, né? E aí está você assim perto da gente, porque é como se estivesse aqui do nosso ladinho falando. Isso assim é Jesus falando aqui no seu ouvido, é assim. Então a palavra é gratidão. Então muito obrigada por isso, por estar disposto a compartilhar esse momento. Então muitas pessoas aqui de outros JETs falaram: não, eu preciso ouvir Dom Gilson falar mais um pouco. Então as pessoas têm assim prazer de lhe ouvir. Eu acho que isso é importante dizer, esse prazer, porque a gente sente Jesus na sua presença. Então, isso chega a ser emocionante. Então, gratidão é a nossa palavra. Padre Daniel? Oi. Então, eu acho que é um grande presente do movimento do Cursilho, essa tarde que tivemos com Dom Gilson, né? Ele que veio trazer esse novo, né, para a nossa diocese, esse novo ardor missionário que é nos incentivar nessas lives. Então, Dom Gilson, muito obrigado. E o senhor podia fazer a oração final, né, para a gente? Pode ser? E nos dar a benção? Faço, sim. Tá bom. Então, vamos pedir a Deus, né, nesse dia que a gente está celebrando o grande São Bento, né, que foi um grande evangelizador através da vida monástica, através da sua regra que valeu inclusive para os governos e tudo, né, para muitos reis, etc. Vamos pedir por intercessão dele para que todos nós que participamos dessa live assumamos a nossa missão de cristãos, né? Nós, aquilo que falava, não fazemos para os outros, né? Fazemos com os outros, estamos juntos com os outros. E que Nossa Senhora possa nos ajudar nesses tempos novos a encontrar caminhos novos também, né? Maria percorreu os caminhos que Jesus andou e não foram caminhos fáceis, mas ela estava sempre lá. Então, que ela possa interceder por nós, e o apóstolo Paulo também, né, nos dê a sua intercessão para que sejamos missionários diante dos desafios desse tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Muito bem, minha gente. Boa missão, viu? Obrigado aí, Dom Gilson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu só encerrar aqui. Abraço aí, Flavinho. Obrigado. Um abraço.